Boa tarde a todos. Quem vos fala é Luís Machado, presidente do Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, e é com o maior prazer que aqui estamos a fazer esta abertura deste webinar. Em primeiro lugar, cumprimentar o engenheiro José Sobral, vogal do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Mecânica, por um lado, coordenador deste webinar e que vai ser o moderador também, e os dois oradores, o engenheiro Daniel Gaspar e o engenheiro Paulo Barreto, mas para além de pessoas que depois serão apresentadas e com larguíssima experiência na matéria, e também a todos aqueles que se disponibilizaram a participar neste webinar, que a região Sul, como tantos têm feito, pretende que estender esta sua intervenção a todos os colegas que queiram participar nas múltiplas áreas onde estamos a atuar. Esta é uma das funções da Ordem dos Engenheiros e que, como estávamos há pouco aqui, antes da sessão abrir, a refletir sobre os benefícios destas soluções via Zoom ou outras, em relação às presenciais, porque estamos a chegar a um conjunto de participantes por vezes muito superior àquele que seria o que se reuniria no nosso auditório da sede da Ordem dos Engenheiros, mas por outro lado perdemos também aquele contacto direto que é tão importante, para além de uma função social que é fazer encontrar os colegas de profissão, particularmente em cada área em que um webinar se desenvolve. E, portanto, é neste equilíbrio que nos estamos neste momento a movimentar e que muito provavelmente será para o futuro a solução de encontros mistos, presenciais e simultaneamente também transmitidos por estes meios. O tema que temos hoje em análise é um tema mais que fundamental naquilo que é a vida das empresas, e todas as empresas têm de facto equipamentos e infraestruturas que são fundamentais para a sua elaboração e para o seu funcionamento, e portanto, com qualquer uma das vertentes de, por um lado, tudo aquilo que é a regulamentação e por outro tudo aquilo que é a vida empresarial e a prática são complementares e fundamentais, e portanto certamente que sairemos todos enriquecidos daquilo que são as informações e os conhecimentos que nos vão ser transmitidos, e também o debate que será certamente também frutuoso. Sem mais delongas, passo a palavra ao José Sobral, agradecendo toda esta iniciativa e esperando que todos vamos usufruir desta informação que vamos receber. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas a todos a este webinar, que é sobre gestão de ativos físicos. Informar que a sessão está a ser gravada, portanto, para depois poder ser também disponibilizada. E antes de mais agradeço, portanto, a presença do engenheiro Luís Machado, o Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, e as palavras que preferiu na abertura deste webinar e a sua presença e a sua participação, mostrando de facto que a Ordem dos Engenheiros está presente em todas as áreas e com bastante interesse nos debates e nas apresentações e nas discussões que à volta da engenharia se vão realizando. É com imenso prazer que o Colégio Regional de Engenharia Mecânica, em conjunto com a especialização em manutenção industrial da Ordem dos Engenheiros, organiza este webinar, onde vamos focar aqui alguns temas relativos à normalização e à demonstração das vantagens de ter um sistema de gestão de ativos implementado nas organizações. E para isso temos aqui dois colegas que acederam ao desafio para estar aqui hoje presentes e para nos transmitirem a sua experiência, que embora seja distinta, é complementar aqui na área da gestão de ativos. Portanto, agradeço a presença do engenheiro Daniel Gaspar e do engenheiro Paulo Barreto, que acederam tanto a este desafio e a este convite da Ordem dos Engenheiros para estar aqui presentes. Uma pequena apresentação individual de cada um, muito breve. O engenheiro Daniel Gaspar é licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico, possui o mestrado em Manutenção Industrial pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e também o doutoramento em Engenharia Mecânica pela mesma faculdade.
É docente da Escola Superior de Tecnologia de Gestão de Viseu, é ainda o presidente da Comissão Técnica CT94, normalização sobre manutenção, está inserida na Technical Commission da CEN da DC319 desde 2018 e também é perito no Workgroup 10 sobre Maintenance within a Physical Asset Management. Além disso, é simultaneamente também o secretário da Comissão Técnica CT204, essa sim, sobre gestão de ativos, e portanto ambas estas comissões técnicas pertencem ao organismo de normalização setorial que é a APMI, o ANS-APMI, que é a Associação Portuguesa de Manutenção Industrial, onde presentemente o engenheiro Daniel Gaspar também é o secretário do Conselho Fiscal, portanto, da APMI. O engenheiro Paulo Barreto é licenciado e mestre em Engenharia Civil, tem uma pós-graduação e mestrado em Gestão Empresarial, uma pós-graduação em Gestão de Pequenas e Médias Empresas, uma pós-graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária e um MBA em Internacionalização de Negócios. Neste momento encontra-se a finalizar o seu doutoramento em Engenharia e Gestão Industrial. O engenheiro Paulo Barreto trabalha em gestão de ativos desde cerca de 2009, sendo atualmente o diretor de Património e Manutenção na empresa Aegis Road Operation Portugal. Portanto, no fundo, é para a gestão de infraestruturas, tal como o exemplo da autoestrada A24. Sob a sua direção, a Aegis Road obteve a certificação em gestão de ativos em fevereiro de 2018, através da norma ISO 55001, tendo sido na época, portanto, quando fez esta certificação, apenas a terceira organização em Portugal a obter a certificação em sistema de gestão de ativos. Esta organização, a Aegis Road Operation Portugal, pertence a um grupo internacional na qual já foram certificadas em gestão de ativos 4 projetos, nomeadamente o português, que já estamos a falar, mas também o Reino Unido, Irlanda e Austrália, fazendo com que esta multinacional seja uma das organizações no mundo com mais certificações segundo esta norma de gestão de ativos. Portanto, queria agradecer então mais uma vez a ambos a vossa presença e diria que passávamos agora propriamente àquilo que é o mais importante e mais interessante para quem nos está a ouvir. Nós tínhamos, portanto, pessoas inscritas e que mostra a transversalidade da matéria, deste assunto. Portanto, temos pessoas do Colégio de Engenharia Mecânica, como do Colégio de Engenharia Eletrotécnica, como do Colégio de Civil, Naval, Química, Ambiente. Portanto, temos aqui representados quase, eu diria, quase todos os colégios da Ordem dos Engenheiros, nas inscrições que fizeram para este webinar. Pronto, antes de passarmos propriamente à próxima fase, apenas queria aqui deixar 2 apontamentos muito rápidos. Um primeiro é para informar que este webinar será desenvolvido num modelo talvez não muito clássico de apresentações e vai funcionar mais como um debate, uma mesa redonda entre todos. E um segundo apontamento para dizer que quem estiver a ouvir, quem estiver a participar desse lado, pode também colocar questões ou comentários no Q&A que têm disponível na plataforma. Portanto, sempre que quero intervir com um comentário, uma questão colocada a qualquer um dos intervenientes, poderão utilizar essa ferramenta do Q&A e eu, enquanto moderador, vou estando atento às perguntas que vão aqui caindo e vou aqui, na medida do possível, colocando as questões a quem for mais indicado. Portanto, eram estes 2 pequenos apontamentos antes de partirmos propriamente agora para o nosso debate, para o nosso webinar. Gostava de, então, começar por, talvez aqui por o engenheiro Daniel Gaspar, pedir ou solicitar que se nos podia aqui fazer, já que, segundo até o currículo que foi aqui demonstrado, está muito na área da parte da normalização, se nos podia fazer aqui um pequeno enquadramento, não sei bem se todos estão por dentro da questão da normalização e gestão de ativos, um pequeno enquadramento inicial sobre este processo de normalização, indicando eventualmente as normas principais que estão aqui em jogo, como é que elas surgiram, como é que se encontram os trabalhos das comissões técnicas, ou da comissão técnica neste aspecto. Muito obrigado. Muito obrigado. Já agora, para já, aproveito para aqueles cumprimentos da praxe iniciais, cumprimentar também os meus colegas, os engenheiros Sobral e o engenheiro Luís Machado, e também agradecer as palavras, já logo de início de agradecimento. E para começar também dizer o seguinte, que nesta área da gestão de ativos físicos, vamos começar e depois já podemos no debate andar, tem já uma primeira vantagem até a nível nacional, e eu penso que depois também não, mesmo que depois hajam dúvidas que me perguntem tal, sobre as normas, mas é um diálogo
muito produtivo que está a haver, e este seminário acho que é representativo disso, de que possam os engenheiros mecânicos e engenheiros civis, que comumente, normalmente não costumávamos falar muito, possam trabalhar e entender-se numa atividade que tem a manutenção, mas também tem a parte de gestão e depois até a parte de gestão industrial. Portanto, penso que comece também por dar aqui um indicador que acho que é muito positivo que tem havido, e falo pela minha experiência também na área da Comissão Técnica de Normalização, é que enquanto no princípio, quando trabalhei só com a CT94 na área da manutenção, tipicamente teríamos engenheiros pequenos, eletrotécnicos, mais alguma outra área ali, mas de engenharia, mas digamos, com a CT204 há aqui um maior alargar, e penso que tem sido um trabalho muito interessante. Eu aproveitava para referir que, de facto, em termos internacionais, podemos dizer que a gestão de ativos começa com esta necessidade de ter atividades técnicas na casa das infraestruturas, e nascem em 2003 aquelas que são as PAS 55.000, e de facto depois generalizam, depois das infraestruturas, para os ativos físicos em geral, com a PAS 55.000 2008. Pronto. Depois vai haver de facto então já um consenso geral, e em 2014 surgem então as normas, as 55.000, aquele grupo 55.000, 55.000 e 55.002, as mais conhecidas. Entretanto já temos também uma ISO-TS 55.010, a parte financeira, mas de facto nascem, digamos, essas normas que hoje em dia algumas estão em revisão, a 55.002, e depois poderemos aqui podemos também falar um bocadinho, se houver também alguma dúvida, mas penso que depois passarei a bola para o meu colega, para o Paulo, até para irmos ter aqui uma parte mais prática. Do ponto de vista nacional, que acho que é isso que interessa agora só também falar, tem havido muito interesse por parte de muitas entidades e pelas pessoas, até em particular, por este tema, e isso até é muito significativo até nas visitas que existe à página, neste caso da Comissão Técnica Internacional, que é a TC 251, vindas de Portugal. Portanto, nós somos dos países onde há mais interesse, onde tem havido mais visitas vindas de Portugal, ou pelo menos da língua portuguesa. Bom, nós estamos a acompanhar desde 2015 que há um trabalho conjunto de duas comissões técnicas, a da manutenção industrial, portanto a Comissão Técnica 94, e a da Comissão Técnica 90 das águas, sistemas urbanos de águas, que se juntaram e começaram, digamos, a trabalhar nas 55.000, portanto, que eram a base das PAS 55.000, para conseguir produzir nacionalmente essas normas. Portanto, isso foi um trabalho que foi muito bom, de tal forma e a tal ponto que, de facto, então nós temos já as normas portuguesas, estas 55.000, desde 2016. Desde aí, então foi criada uma comissão técnica, não digo que é novinha em folha, mas é 2017, que é a CT204, como o colega já falou. Pronto. Essa comissão técnica tem tido alguma dinâmica, obviamente que agora com esta parte da pandemia isto parou um bocadinho, mas entre 2017 e 2020 tivemos vários eventos sobre gestão de ativos e também, por exemplo, eventos sobre a gestão de ativos e a gestão do risco, juntamente com a Associação Portuguesa da Qualidade e com a Comissão Técnica 180. Portanto, tem-se criado alguma dinâmica e podemos dizer que a gestão de ativos e a normalização nesta área tem tido uma dinâmica muito interessante, com participação ativa, digamos, da área industrial, empresarial, da própria área pública, e tem juntado aqui um bocadinho os domínios quer industrial, quer as infraestruturas, quer também, portanto, do edificado, e também, hoje em dia, da parte física. Eu, se calhar, penso que esta é a primeira parte, fica aqui a apresentação, principalmente estamos a falar da CT204, há uma ligação forte com a área da manutenção, claramente, mas depois deixaria também, se houvesse alguma pergunta para isto, e passaria aqui a palavra para o Paulo. Sim, okay. Eu antes queria agradecer a resposta, portanto, penso que está feita uma resenha muito simples e muito clara como é que surgiram as normas, ou como é que as normas foram desenvolvidas e cá em Portugal o que é que se está a fazer nos últimos tempos, e cada vez com mais interesse, cada vez já agora aproveito também para dizer que há uma dinâmica forte em Portugal para estarmos a acompanhar tudo aquilo que se passa lá fora, e por isso todos os grupos de trabalho que existem da Comissão da TC 251, da ISO internacional, e que tem uma dinâmica brutal,
está a ser acompanhada pela CD204, como vários membros, das várias, portanto, origens do ponto de vista da engenharia, que está a ser um trabalho muito interessante. Portanto, eu penso que isso depois também irá reverter, obviamente, para que em Portugal haja não só as normas traduzidas, documentos, mas como também conhecimento, que é uma coisa que também nós queremos muito que o nosso trabalho na normalização contribua para isso, certo? Penso que... Bem. Ok. Passava então a palavra ao Engenheiro Paulo Barreto, para nos fazer também, se calhar, um pequeno enquadramento inicial da tipologia da organização onde se encontra, que pertence, que tipo de ativos é que estamos a falar no caso da sua organização, e se nos pode transmitir aqui qual é a importância, por exemplo, de terem obtido a tal certificação no sistema de gestão de ativos. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, é um prazer estar a participar nesta sessão. Queria agradecer o convite à organização e queria dizer que fico muito satisfeito que existam este tipo de eventos, porque, tal como se percebe até pelo histórico do Daniel, quando falamos de gestão de ativos, muitas vezes falamos de manutenção. E a gestão de ativos vai muito para além da manutenção. A manutenção é uma pequena parte da gestão de ativos, que tem, se calhar, a importância mais visível no dia-a-dia, porque é aquilo que permite detectar a falha no imediato, mas a gestão de ativos tem que começar muito antes disso. A gestão de ativos tem que começar desde a fase de projeto e tem que percorrer todo o ciclo de vida até ao desmantelamento. É evidente que problemas de manutenção que possamos ter hoje vão estar sempre associados, por vezes, a decisões que foram tomadas até em fase de projeto. Só fazer mais um preâmbulo naquilo que o Daniel disse. Portugal é mesmo o país atualmente que tem... Eu também pertenço à CT204 e à TC251 da ISO e sou responsável da parte da comunicação. E queria só acrescentar no que o Daniel disse, que Portugal é o país do mundo com mais visitantes per capita. Ou seja, este é um tema que, sem dúvida alguma, está a interessar muito, tem muito interesse em Portugal, apesar de ainda não se refletir em certificações, mas também devemos ver a certificação apenas como um fim, não devemos ver as certificações como uma obrigação. Nós, quando olhamos para as normas, devemos interpretá-las como um guião, como uma ajuda para conseguirmos estabelecer boas práticas. Podemos optar por certificar ou não, mas fico feliz que existe esse interesse. Agora, apresentando um bocadinho a organização onde estou a trabalhar, eu vou tomar a liberdade de partilhar um pequeno vídeo. Só um momento, talvez seja mais fácil assim. Ok. Antes do vídeo, só para terem uma ideia, o grupo Aegis é um grupo que está presente nos 5 continentes, são alguns números, atua em diversas áreas, portos, aeroportos, aviação, cidades, mobilidade, estradas, edifícios, tanto na parte do projeto como na parte da operação. Tem essencialmente trabalhadores qualificados. Quando vem ali 8.750 na área de engenharia, estamos a falar essencialmente de pessoas com um grau académico superior. Não é construtora, ou seja, tem uma visão um bocadinho diferente daquilo que se calhar estamos habituados quando pensamos em infraestruturas. Tem mais a visão do suporte à atividade, não só da operação, mas também cada vez mais no apoio na área da gestão de ativos. Agora sim, vou-vos mostrar um pequenino vídeo, espero que funcione mais ou menos bem.
Só uma pequena curiosidade, são projetos onde a EGI está envolvida, ou neste caso o vídeo já é 2017, projetos onde esteve envolvida. Ao contrário do Daniel, eu achei que para isto não ser demasiado maçudo, tomei a liberdade de criar aqui alguns slides para tornar isto mais interativo e não ser só, não terem que estar sempre a ver a minha cara, senão podem se fartar um bocadinho. É evidente que cada vez mais damos importância à gestão de ativos e pretende-se fazer uma gestão adequada e eficiente. Uma das formas de atingir este objetivo, ou melhor, procura-se atingir este objetivo considerando diversas variáveis, como o custo, o risco, as oportunidades e benefícios de desempenho. Pode-se dizer que, essencialmente, as organizações o que é que pretendem? Reduzir o CAPEX, reduzir o OPEX, garantir o nível de serviço dos seus ativos ao longo do ciclo de vida e atingir os objetivos estratégicos. Eu gostava de reforçar ali a questão do nível de serviço, porque nós muitas vezes, como sabemos os recursos são limitados, temos que saber o que é que pretendemos. Nós não vamos pretender ter, sei lá, um estádio para 50 mil pessoas se apenas necessitamos lá meter 1000. Não vamos necessitar de um TGV para ligar Lisboa a Cascais. Ou seja, nós temos que cada vez mais perceber exatamente o que é que pretendemos dos ativos, de modo a conseguir definir logo à cabeça as coisas como devem ser. É evidente que muitas organizações dependem dos ativos de modo crítico. Isto é uma definição da ISO, que o Daniel referiu, da ISO 55001. E pode-se dizer que para que a atividade seja eficiente e sustentável, torna-se necessário assegurar que os ativos sejam geridos de modo sistemático e racional. No fundo, o que é que isto significa? Eu vou falar do meu caso, eu em Portugal estou a trabalhar na área das estradas. Imaginem, uma estrada é construída, podia estar aqui uma fábrica também, tem sempre o valor no máximo. Olhamos aqui para esta pequena barra, é quase como atualmente vemos nos jogos de computador ou de consola, em que temos energia no máximo, quando se começa, e depois, à medida que com o passar do tempo, o valor vai reduzindo, e para compensar essa redução temos que ir fazendo grandes reparações ou ações de manutenção. A principal dificuldade é que, como eu já disse, temos um orçamento e podemos estar a gerir todos estes ativos. Por exemplo, vamos imaginar que somos responsáveis pela gestão deste parque de ativos que estamos a ver aqui na imagem. Nós temos que ser capazes de fazer as intervenções que necessitamos para garantir que elas cumprem o nível de serviço pretendido e que no final sobre dinheiro, porque se os recursos fossem ilimitados, a gestão de ativos vou dizer que é fácil, não é a realidade. Por isso podemos dizer que a gestão de ativos é a resposta para qual é o melhor plano e como é que pode ser o valor de um sistema de múltiplos ativos ser otimizado com restrições orçamentais. E agora que fiz aqui uma pequena introdução, eu não sei se me estou a alongar muito, se calhar vamos agora passar aqui a palavra outra vez ao Daniel e depois eu continuo a alongar um bocadinho mais. Sim, ok. Muito obrigado. Eu peço desculpa na altura que indiquei aqui o seu currículo, de uma forma muito breve, não referi que o engenheiro Paulo Barreto também pertence à CT 204, que tem a ver com a gestão de ativos. E também dizer já agora que estes diapositivos, no fim, depois serão disponibilizados a quem tiver a assistir ao nosso webinar. Portanto, o engenheiro Paulo Barreto disponibilizará depois, no fim, esses diapositivos. Eu voltava novamente então ao engenheiro Daniel Gaspar e perguntava-lhe se ele nos poderia descrever, de uma forma também, diria, sucinta, os princípios que estão aqui subjacentes no sistema de gestão de ativos, à gestão de ativos, propriamente dito, que princípios é que estão aqui subjacentes. E depois pode fazer até um enquadramento e uma ponte entre a manutenção, a função manutenção, como é que ela é aqui ou não importante no que é a gestão de ativos. Só desculpa de intervir e dizer-vos que infelizmente não vou poder estar a continuar porque tenho que entrar numa homenagem ao professor Fernando Santana, que é uma pessoa de facto extraordinária, que vai ser feita hoje uma homenagem a ele, e por isso vou tentar vir aqui de vez em quando, mas depois terei a oportunidade ainda de ver, porque este webinar fica disponibilizado no site da Ordem dos Engenheiros e, portanto, certamente a todos cumprimento e agradeço o vosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, Daniel. Ok, sim senhora, sim senhora. Muito obrigado. Portanto,
dizer que nós temos no corpo da normativo, e depois se calhar até o Paulo também pode falar na experiência da certificação da Aegis Road. Portanto, a certificação é por uma das normas, que é a 55.001, é aquela que, digamos, determina os requisitos para o sistema de gestão de ativos, e depois é auxiliada principalmente pela 55.000 e pela 55.002. A 55.000 é aquela que proporciona, de facto, quer a visão, quer os princípios, que vou só aqui dar aqui um lamiré, e a terminologia também. Pronto. A 55.002, que entretanto já temos de 2018, até estas duas, as 55.000 e 55.001, que são de 2014, a 55.002 de facto já é de 2018, ela está também quase este ano completa para sair na sua versão portuguesa. Portanto, aí é orientação para a aplicação e dá, de facto, as diretrizes e ajuda a implementar o sistema. Portanto, como o Paulo disse, o objetivo não tem que ser, obviamente, a certificação, pode ser a implementação do sistema. Portanto, por um lado, também penso que isso percebe-se quando nós vemos que as nossas organizações dão valor, de facto, àquilo que é o primeiro princípio também da gestão de ativos, que é o valor. Portanto, e de facto é quando nós identificamos na nossa organização esses ativos que existem exatamente para dar valor à organização e às partes interessadas, normalmente também aos stakeholders, ou digamos a quem de facto está na envolvente da organização, portanto, e que está junto para determinar os objetivos organizacionais. Portanto, isto podemos dizer que é o primeiro aspecto também, que é o foco. E se nós fizéssemos um paralelismo, que acho que às vezes não deixa de ser interessante, porque ele vai sendo sempre feito ao longo do tempo, com as outras normas que têm sistemas de gestão, qualidade, ambiente, segurança, né? Portanto, claro, qual é o nosso foco, né? E o foco aqui é, de facto, o valor do ativo. Portanto, começamos com a parte do ativo físico, depois vamos, se calhar, alargando um bocadinho. O que é que também significa que acho que é um dos pontos de suporte diferente daquilo que é das outras normas conhecidas. Outra ideia que é o alinhamento. Portanto, este é mais um dos princípios basilares, podemos dizer assim, alinhar de facto que os objetivos da organização vão desde o projeto, como o Paulo falou, até às decisões técnicas e financeiras, que depois vão determinar os planos estratégicos. Depois podemos focar aqui um bocadinho mais que, de facto, o SAMP, o plano estratégico dos ativos, do portfólio, do sistema de gestão de ativos e dos ativos em si. Portanto, essa estruturação, essa metodologia que, digamos, a implementação do sistema de ativos proporciona, de facto, também há um aspecto aqui que é importante, falando de quem vem da minha área, da área da manutenção, é que, e esse é um dos pontos, por exemplo, a tal ligação com a TC 319, portanto a europeia, é facilitar a vida ao homem da manutenção, ao gestor de manutenção, ao gestor que depois tem o seu ativo, portanto, que é integrado e consegue ter este alinhamento com as outras áreas da organização, nomeadamente até as financeiras. E nós sabemos que às vezes é muito difícil nós, técnicos de manutenção, gestores de manutenção, falar com os financeiros, falar com, digamos, a área das compras, harmonizar custos, o que seja. Mas tento começarmos logo aqui a fazer depois há um exemplo que eu hoje em dia, acaso, dou com muita graça, quando isto começa com a área do projeto e dos ativos, né? Numa central, em Portugal, não interessa agora nem em que sítio do país, nem nada, o projeto foi tão bem feito que a central de energia porque o fornecedor de energia não fornece, não tem quebras na parte de fornecimento das máquinas do parque, portanto a própria central falha com... E o que faltou foi, digamos, no projeto em perceber bem a importância e a criticidade dos ativos e a ligação entre todos. Mas isto é um exemplo que até poderia ser mais explorado, mas que é muito interessante, não deixa de ser logo de início essa falta de alinhamento ou de visão. Depois, o outro ponto, e não vou depois alargar muito, mas também depois o Paulo poderá também falar nisto, tem a ver com a liderança. A liderança, portanto, é esta cultura empresarial, isso é principal, perceber quem é que pode liderar estes processos e fazer com que, de facto, os nossos ativos físicos se tornem reais, com real valor na organização. E depois o último princípio, e só para não monopolizar mais o meu tempo, deixando aqui o Paulo para o resto, é este da garantia. Garantia,
que nós também podemos traduzir por a nossa fiabilidade relativamente aos nossos equipamentos. Uma parte que eu poderia dizer que nos é bastante cara a mim e ao professor José Sobral, para quem está na área do reliability, da fiabilidade, das probabilidades. E por isso também é muito interessante ver que alguns dos exemplos que também existem de implementação de sistemas de gestão de ativos estão muito baseados, têm um dos cores, um dos pontos fortes, é precisamente a simulação. Portanto, começa com, de facto, uma simulação do ponto de vista daquilo que é a nossa área das intervenções, das manutenções, para depois ir alimentando todo o sistema para cima, estruturalmente, até aos planos de manutenção e planos estratégicos ativos. Portanto, e esse é também digamos, os objetivos, um dos princípios também da 55.000, que é a parte de garantir que o nosso ativo físico vai, de facto, nos dar, rentabilizar aquele valor ao longo, como o Paulo disse, quando é bem estruturado ao longo do seu ciclo de vida. Pois esse é um dos conceitos aqui fundamental também, até para poderia dizer que se há um dos vetores que este conjunto de normas 55.000 traz, que as outras não têm tão claro, é a questão do ciclo de vida do ativo. Agora vamos dizer, podemos trazer também por equipamentos, mas claro, também depois aqui do ativo, de sistemas ativos, de portfólio de ativos. É aqui um dos conceitos que também é importante, podemos também falar mais um bocadinho. Paulo, força. Só aqui para enquadrar aqui também uma situação, nós quando falamos só em gestão de ativos, podemos falar de outro tipo de ativos que não só os ativos físicos, não é? Nomeadamente aquilo que surgiu até nas PAS, nas Public Available Specifications, no primórdio das ISO 55.000, apontavam-se aqui, até pelo Instituto of Asset Management do Reino Unido, várias tipologias de ativos. Portanto, as pessoas que estão nas organizações são ativos, apesar desta revolução industrial e por aí fora, ainda continuam a ser ativos. Porquê? Porque têm valor ou podem agregar valor para a organização. Portanto, ativos humanos é uma tipologia de ativos. Depois temos os ativos financeiros, como é óbvio, são bastante importantes, não é? Sem eles também a coisa não rola muito bem. Temos aqueles que são chamados os ativos de informação, também nos nossos dias cada vez mais importantes, não é? Toda a informação que pertence à organização e que muitas vezes até vai para clouds e que há questões de cibersegurança que também andam aqui à volta disto e, portanto, esses ativos de informação são também valor que a organização tem. Depois há chamados os ativos intangíveis também, portanto, que é como, sei lá, moral, uma patente, qualquer coisa do género que as organizações detêm e que também é valor que a organização possui. Portanto, nós aqui estamos a focar fundamentalmente em ativos físicos, portanto, aquilo que na indústria tradicional nós designamos pelos equipamentos, pelos sistemas produtivos, seja o que for, mas também de infraestruturas, como é o caso da empresa, da organização onde o Paulo Barreto desempenha as suas funções, em que são infraestruturas, conforme ele disse, estamos a falar de estádios, estradas, pontes, portanto, infraestruturas que não são equipamentos, digamos, de uma instalação fabril típica, mas que também fazem parte dos ativos físicos, como é óbvio. Por acaso, só por falar... E até por falar que, já agora peço desculpa, Daniel, penso que Daniel e Paulo Barreto, penso que uma das primeiras organizações em Portugal a ser certificada em gestão de ativos, com o sistema de gestão de ativos, é do ramo das águas, penso eu, não sei se foi os serviços municipalizados de águas e saneamento de Almada, se não foi alguém ligado, portanto, às águas, portanto, não tem a ver com a produção propriamente dita de fábricas nem coisa do género, e são os gestão de ativos que se certificaram em gestão de ativos. Portanto, é possível isso acontecer. Eu, antes de passar aqui ao Paulo Barreto, só dizer novamente a quem nos está aqui a ouvir, temos aqui 40 e tal pessoas, quase 50, que poderão intervir aqui no Q&A, colocando questões que eu, no meu papel aqui de moderador, vou, obviamente, depois partilhar com todos os presentes e com os oradores que estão aqui convidados, certamente poderão dizer alguma coisa sobre a questão de colocar, ou um comentário que queiram colocar. Então, eu passaria então ao engenheiro Paulo, passando aqui na... Só aproveito para dizer aqui, antes do Paulo, só referir que nós, internacionalmente, foi criado até um grupo de trabalho, que é o Grupo de Trabalho 9, sobre, digamos, a área dos ativos e gestão da informação. Portanto, está agora para criar, de facto, um referencial normativo também nesta área. Tal é o impacto que hoje em dia tem, digamos, neste aspecto. Já agora, Sim. ok. Muito bem. Engenheiro Paulo Barreto,
como é que, de uma forma geral, uma organização, independentemente da sua tipologia, ou se quiser direcionar para alguma tipologia que queira, como é que pode começar a pensar em implementar um sistema de gestão de ativos? Como foi dito há pouco também por vós, não é obrigatório que a empresa se certifique, não é? Pode tirar vantagens por ter um sistema implementado, como é óbvio, só por si só. Mas se nos podia aqui transmitir, partilhar, que passos é que as organizações podem dar, o que é que pode ser feito se quisermos implementar, digamos, partir do zero quase, para um sistema de gestão de ativos. Basicamente, se nós queremos avançar para uma tarefa que pode ser gigantesca, como é o caso de uma certificação em gestão de ativos, se quisermos mesmo partir do zero, o que temos de fazer é selecionar uma área de uma organização, começar, se calhar, por uma pequena parte e não querer fazer não querer implementar um sistema de gestão de ativos no todo. Isto porquê? Porque, dependendo da dimensão da organização, podemos estar a falar de um processo infindável. E isto muitas vezes contribui para que não se dê o passo em frente para se começar a implementar um sistema de gestão de ativos. Ou seja, a principal recomendação que eu posso dar é, se não tiverem mesmo nada, comecem por uma pequena parte, não queiram fazer tudo de uma vez e nunca pensem que um sistema de gestão de ativos fica fechado quando é certificado. O que é que isto significa? Eu tenho a certeza absoluta que a organização onde eu trabalho é certificada já há alguns anos e o sistema tem muitas falhas, porque todos os sistemas têm falhas. Daí todos os sistemas de gestão terem como princípio base a melhoria contínua. Por isso, o principal conselho que eu posso dar é este. Depois, algo que poderá ser relevante para quem nos ouve e se pertencem a organizações que já têm algum tipo de certificação, muitos dos requisitos são comuns. Ou seja, quando eu estou numa organização que já tem uma certificação 9001 da qualidade, que é se calhar a mais comum, eu já estou a cumprir com uma série de requisitos que me são solicitados para cumprir com o sistema de gestão de ativos. É evidente que se tiverem outras certificações, cada vez mais requisitos estarão a cumprir, mas inevitavelmente existem alguns requisitos específicos da ISO 55001. É muito pouco provável que uma organização que não seja certificada tenha o tal plano estratégico de gestão de ativos, como disse o Daniel. Também, se calhar, em termos de gestão de ativos, é muito pouco provável que se consiga envolver toda a organização no processo de gestão de ativos, que é um dos princípios básicos de um sistema de gestão de ativos, não dizer que a gestão de ativos pertence ao departamento, se for o caso, de gestão de ativos, mas ver a gestão de ativos como um todo, ou seja, se não existir um envolvimento de toda a organização, se a gestão de ativos continuar a ser vista como algo que pertence a um departamento ou a um responsável só, nunca estarão a implementar adequadamente um sistema de gestão de ativos. O que é que eu posso dizer mais? Que poderá ser interessante? Poderá ser interessante partilhar que existem organizações em concursos públicos que já são obrigadas a certificar essas organizações em gestão de ativos quando são abertos concursos, não em Portugal, mas no estrangeiro, ou seja, vamos imaginar que hoje abre um concurso para um aeroporto, que é um tema interessante, porque agora continuamos a falar sobre ele em Portugal. Um dos requisitos da organização que o irá gerir poderá ser certificada em gestão de ativos. Isto já acontece na realidade que eu conheço no grupo Egis, em que 2 dos projetos certificados foi uma obrigação obter essa certificação no prazo máximo de 2 anos após ganhar os concursos. Nós em Portugal nós estamos um bocadinho longe desse ponto, talvez porque seja mais fácil associar a gestão de ativos ou pensar na gestão de ativos nos ativos muito grandes e não apenas numa fábrica ou num edifício, que também são ativos, ou seja, eu se tiver uma organização que apenas tem uma fábrica, eu posso e devo implementar um sistema de gestão de ativos mesmo sendo só uma fábrica, não tenho que pensar que tenho que ter várias fábricas para implementar os princípios. Mas como eu estava a dizer, em Portugal, como provavelmente as infraestruturas, que são aquilo que tem mais peso, são muito recentes, nós só aos dias de hoje é que começamos a pensar nos problemas que começam a aparecer com a idade. Ou seja, eu acho que ainda existia muito a ideia de está feito, não é preciso manter, não é preciso pensar no futuro. Mas mesmo na minha área, que é a área mais da área da engenharia civil, em que falamos do botão, que tem um ciclo de vida gigantesco,
os problemas começam a aparecer. É inevitável ter que se pensar o que é que se vai fazer, o que é que se vai começar a fazer para conseguir garantir o nível de serviço que se pretende. Ou seja, não é gastar o dinheiro uma vez e depois deixa ficar até rebentar. É interessante que, eu não vou dizer gestão de ativos, mas uma parte importante da gestão de ativos, que é a parte da inspeção, em Portugal começou a ter relevância na parte das infraestruturas com a queda da ponte entre os rios. Até aí era um pouco, está feito, não é preciso preocupar-nos muito em resolver os problemas. E se calhar também nos baseávamos muito ainda só na parte da manutenção, não precisamos de, como eu costumo dizer, eu se não for ao médico está tudo bem, não é? Se eu não for ao médico está tudo bem, mas se calhar se eu for ao médico já venho lá com doenças. Por isso, se eu não for ao médico, se calhar um dia caio para o lado e não percebo porquê. E todo tipo de ativos passam exatamente pelo mesmo cenário. Se nós não montarmos um sistema em que um dos princípios base é o diagnóstico ou a inspeção, nós não vamos conseguir fazer uma gestão adequada de ativos. Um princípio que é importante, que eu queria aqui acrescentar, é a questão do risco. É evidente que, mesmo até falando na parte que eu estava a falar, da parte do diagnóstico, da inspeção, é um pouco como nós não vamos, se somos pessoas saudáveis, não vamos fazer eletrocardiogramas todos os meses, ou algo desse género. Ou seja, uma parte muito importante num sistema de gestão de ativos é a questão do risco, é definirmos quando é que devemos fazer determinados acompanhamentos, de modo a conseguir atuar atempadamente. Penso que, assim, em traços gerais, para não me alongar muito mais, acho que são as principais mensagens. Não, só queria acrescentar mais uma coisa, que eu acho que é importante. Muita gente confunde gestão de ativos com gerir ativos. E que são princípios que parecem iguais, mas não são. Ou seja, a gestão de ativos tem que ter uma estratégia, tem que ter uma visão, tem que ter tem que estar alinhado com os objetivos, tem que ter uma visão a longo prazo. Enquanto aquilo que muita gente faz, que é gerir ativos e chama gestão de ativos, é preocupar-se com o desempenho atual, preocupar-se com a poupança, preocupar-se com a resposta a falhas, preocupar-se com orçamentos. Uma gestão de ativos não é isto. Isto é gerir ativos, é aquilo que o ser humano faz, não vou dizer desde sempre, mas há muito tempo. Uma gestão de ativos tem que ter sempre uma visão de longo prazo. E tudo o que está aí associado. Bem. Ok, muito obrigado, Engenheiro Paulo Barreto. Também, não foi só, já agora, Paulo, só a ponte entre os rios. Acho que nós temos, entretanto, um caso mais recente da Europa, que é a ponte em Génova, penso eu, em Itália, não sei se se lembra, não é? Certo. Que, portanto, não deixou a engenharia em bons lençóis, podemos dizer assim, até porque aquilo depois vai descobrindo, enfim, que em Itália aquilo também era uma grande confusão em termos dos planos de manutenção. Estamos a falar num grande ponto rodoviário brutal, não é? Que caiu, de facto, de uma forma, colapsou, e aí dá para perceber, e já agora é só porque existe também um grupo de trabalho internacional ao qual nós também estamos a acompanhar, mesmo com a introdução também das nossas ideias que há cá em Portugal, que é o de criar um ambiente propício à gestão de ativos por meio de políticas públicas. Portanto, porque também é muito importante, porque em algumas áreas, como são os casos de algumas áreas de infraestruturas nacionais, de facto é bastante importante esse aspecto. E de facto esse é também um dos trabalhos onde nós estamos envolvidos, como Comissão de Normalização, mas também achamos que é bastante interessante ir cativando, ir ganhando aqui impulso e dinâmica nesta comissão. Ok. Bem, já agora, para enquadrar isto tudo, também dizer que esta questão da gestão de ativos começou a ser mais pensada a nível internacional, nomeadamente no Reino Unido, começou a ser mais pensada após também um acidente muito grave que houve numa plataforma offshore ali no Mar do Norte, em que se verificou que esse acidente resultou de uma não apropriada gestão dos ativos que tinham e tinha que se começar a pensar em alguma coisa para que se mudasse e não voltasse a haver acidentes daquela tipologia. E, portanto, no Reino Unido constituíram-se um agrupamento de algumas empresas no sentido de estudar
o que é que podia ser feito, o que é que podia ser recomendado para as organizações melhorarem a questão da gestão de ativos, e depois isso deu origem às tais PAS 55, 55.1 e 55.2, e que mais tarde, devido à importância do tema, deu origem às ISO 55.000. Dizer também uma coisa importante que o Engenheiro Paulo Barreto aqui referiu, que é a complementaridade das normas, das várias normas, 9.001, 14.001, 18.000, por aí fora. Portanto, tudo isso são complementares, não é? E conforme foi dito, até umas, estando certificado por algumas dessas, ou cumprindo alguns destes requisitos dessas normas, já estamos a cumprir, se calhar, requisitos de outras normas, de outras áreas. Muito importante. Eu tenho aqui um comentário feito por um dos participantes no nosso webinar, que refere, a engenheira Rita Monteiro, se não estou em erro, refere que na EPAL se começou por conhecer os ativos operacionais que existiam. Portanto, isto tem a ver com a pergunta que eu fiz ao engenheiro Paulo Barreto, como é que se pode começar a partir do zero a estabelecer estes sistemas de gestão de ativos, e a engenheira Rita Monteiro diz que na EPAL se começou por conhecer os ativos que existiam, sendo uma empresa centenária, ninguém conhecia ao certo que ativos existiam. Portanto, o primeiro passo foi saber que ativos é que possuíam, que portfólio de ativos, que conjunto de ativos é que dispunham, sob a sua responsabilidade. Foi o primeiro passo a dar, e realmente penso eu que partir do zero será mesmo aí, será o primeiro passo a dar. De referir também que, já agora porque é da EPAL, que num dos eventos que nós fizemos inicialmente acerca da gestão de ativos e a manutenção, que foi feito no IPQ, em Almada, ainda foi presencialmente nessa altura, esteve, portanto, uma colega da EPAL também a referir o que é que está a ser feito na EPAL em termos de gestão de ativos. E foi bastante interessante, pelo menos para mim foi bastante interessante, porque tinha uma ideia completamente diferente de como é que a EPAL estaria nesta área, não é? Em termos de maturidade, em termos de avanços, e pelo que a colega da EPAL manifestou, vi que a EPAL estaria a trabalhar com muita responsabilidade e com muita assertividade no que é a gestão de ativos dentro da EPAL. Portanto, e além da EPAL, depois começaram a aparecer, no meu conhecimento, muitas outras organizações que estão a apostar fortemente no que é a gestão de ativos. E, portanto, obrigado pelo comentário da Rita Monteiro, aqui no Q&A, por partilhar connosco aquilo que a EPAL, por onde é que a EPAL começou, não é? No fundo, para fazer um levantamento, que ativos é que nós temos, para depois saber geri-los, temos que saber o que é que temos, não é? Muito bem. Então, eu diria, podíamos passar, isto aproxima-se largamente do fim do webinar, mas ainda talvez haja aqui espaço para mais uma temática ou outra. Eu voltava novamente ao engenheiro Daniel Gaspar, se nos podia aqui em traços também muito genéricos, traços largos, de uma forma global, dizer qual é que é o impacto que podemos ter ao ter um sistema de gestão de ativos implementado, que impacto é que podemos ter se cumprimos todos os requisitos, ou a maior parte dos requisitos que vem na norma na 55.001, o que é que as empresas e as organizações podem ganhar com isso? Sim. Então, obviamente, claro, se nós formos falar aqui numa primeira abordagem, todos a implementação de sistemas de gestão, e como já tivemos aqui a falar, até da interligação, como o Paulo também falou, que se já temos o da qualidade, isto já nos ajuda para, não é? Portanto, logo, obviamente que tem vantagens, também poderão ter aquelas desvantagens associadas, ou por um lado a uma certa resistência pronto, à mudança, ou aquela burocracia que também, pronto, grosso modo, a minha experiência quando estivemos num seminário e num workshop em que por acaso muitas das pessoas seriam da área das águas, mal ligadas, depois quando nos diziam, certificação se calhar não, porque já estamos fartos de papel, mas implementação do sistema sim, porque vemos que eles são importantes, de facto, para ter aí logo das primeiras coisas, eu diria que é a tal definição da estrutura de gestão de ativos comum a toda a organização, à parte operacional, desde a parte comercial, se calhar, à parte financeira, portanto, e saber bem tudo aquilo que existe, tudo aquilo que são os ativos, qual é o seu impacto, geram valor de que forma e qual é isso, o que é que isso rentabiliza para o nosso negócio. Portanto, penso que isso é um dos aspectos que é logo a primeira parte. E no caso da manutenção, isso obviamente também ajuda a estruturar essa implementação na área da manutenção, baseado neste desempenho do ativo, ou seja, e para aquilo que é. Como o Paulo deu, e muito bem,
aquele exemplo, claro, não estamos a desenvolver uns planos de manutenção para um estádio que só vai levar 1000 pessoas, porque não digo atrás do sol posto, agora não vou dizer nenhuma terra no interior, mas pronto, mas basicamente podemos dizer que o interior desertificado, de facto, é escusado fazer um estádio para mais de, se calhar, 10.000, 15.000 pessoas, realmente é porque não poderemos ter o mesmo plano, não pode ser. Mas se a organização é a mesma e tem um portfólio de ativos, tem que haver depois uma estratégia para os sistemas, porque isto vai de top-down, ok? Depois a mesma, outra característica muito importante é falar a mesma língua. Penso que isso também é muito importante nesta estrutura da certificação. E depois harmonizar, eu poderia agora dizer assim só aqui para me terminar também, objetivos que são potencialmente contraditórios. Isto é, queremos minimizar o custo total do ciclo de vida dos ativos, porque é isso que nós muitas vezes queremos dar, mas depois podemos estar a reduzir custos marginais de curto prazo, outros custos que depois nos podem provocar mais falhas ou mais problemas no ativo. Pronto. Eu também queria só acabar, para além de dizer estes aspectos, digamos, e há mais, podemos dizer, vantagens na implementação destes sistemas, também queria aqui também já só referir uma outra área que da gestão de ativos e os grupos de trabalho, o Grupo de Trabalho Internacional e o Nacional, também estamos a trabalhar, que é a área da gestão de ativos com o envolvimento das pessoas e as suas competências. Portanto, eu penso que isto também é muito interessante, que é um trabalho que também está a ser feito, ainda não existe nenhuma norma, nada sobre este aspecto, mas nem todos os trabalhos, grupos de trabalhos às quais muitas vezes se está a fazer, têm que ser normas, podem ser documentos técnicos, relatórios, reports, que podem ajudar depois a constituir. A ideia neste grupo de trabalho é ter uma framework, ter uma estrutura e de saber quais é que são as competências, por exemplo, que devem ter o gestor de ativos, que devem ter quem está a trabalhar nesta área. Penso também que queria referir isto, porque é outro aspecto que está a vir agora no futuro, também é interessante para as pessoas que estão a ouvir perceberem, pronto, que há muita dinâmica nesta área, de facto, da gestão de ativos. Portanto, penso que no futuro se irá falar ainda mais desta área, pronto, e a contribuição da normalização e da CT 204 neste aspecto, penso que é um trabalho. E para quem está aqui também, que nos ouve, se quiser muitas vezes também depois contribuir, ou dar também alguma opinião, depois também nos pode contactar, ao Paulo, pronto, a própria Hora dos Engenheiros também está ligada, podemos dizer, com as várias pessoas. Mas pronto, passo aqui a bola porque o tempo já é mesmo muito curtinho. Isto é tentar falar o mínimo tempo, passando a bola assim muito rápido, para gerir um ativo que é muito importante, que é o ativo do tempo, que eu acho que é o ativo, talvez, que nestas reuniões online, é as coisas mais importantes que nós podemos ter, mas faço já. Muito bem. Okay. Só aqui salientar um aspecto muito importante que o Daniel falou, que é aquilo que é muito importante na gestão de ativos, que é aqui o equilíbrio entre os custos, o desempenho e o risco, é o tradicional que se fala quando abordamos aqui a questão da gestão de ativos, não é? Haver aqui um equilíbrio, portanto, não cortar nos custos assim de uma forma desenfreada, se isso vai aumentar o risco, obviamente. Também não apostar tudo em medidas super preventivas e proativas para reduzir o risco praticamente a zero, se isso for possível, porque estaríamos a gastar muito dinheiro. E não querer, portanto, que o ativo apresente um desempenho baixo, porque estamos a fazer pouca manutenção e aparecem muitas falhas, portanto, ao cortar os custos. Portanto, é este equilíbrio. Às vezes, quando me perguntam, mas o que é isso da gestão de ativos? A melhor forma para elucidar é talvez esse triângulo, não é? Com os 3 vértices, custo, desempenho e o risco, e isto está de uma forma muito equilibrada, não haver um vértice que seja maior que os outros. Eu, na sequência daquilo que o engenheiro Daniel Gaspar respondeu, eu passaria a bola então ao engenheiro Paulo Barreto, talvez por uma última intervenção, dizer que impacto é que, por exemplo, na Aegis rodou com esta implementação dos sistemas de ativos e se tem conhecimento de casos de outras organizações que eventualmente tenham aproveitado de uma forma bastante vantajosa a implementação deste tipo de sistema. Antes de entrar na resposta a essa pergunta, eu só acrescentar uma coisa relativamente à formação sobre gestão de ativos, que é praticamente inexistente em Portugal. Ou seja, nós falamos de gestão de ativos, mas falamos de engenheiros mecânicos, engenheiros civis, gestores, engenheiros químicos, eletrotécnicos, ou seja, não existe, ou começa apenas agora a existir uma formação sobre algo que é altamente multidisciplinar. É sempre difícil
para alguém que queira começar a fazer gestão de ativos, quando não se pode propriamente dizer que existe uma formação nessa área em Portugal, não é? E isso para mim é um tema muito importante, porque eu falo nisto porque são dificuldades que eu fui sentindo ao longo dos anos. Comecei a trabalhar na área de gestão de ativos, mas eu não tenho formação para isto, não é? Não existe formação para fazer gestão de ativos. E posso dizer que a minha maior dificuldade foi conseguir começar a fazer algo relacionado com gestão de ativos, porque não existe essa disseminação de conhecimento em Portugal. E para mim é um ponto muito importante. Agora falando um bocadinho sobre aquilo que se consegue percepcionar pela implementação do sistema de gestão de ativos. Regra geral, quando uma empresa ou uma organização é certificada em gestão de ativos, é inevitável que a visão que os outros têm dessa organização vai melhorar, porque em princípio as organizações não são certificadas se não tiverem competência, ou seja, pode-se considerar que é uma demonstração de competência para quem está a ver essa organização de fora. Por outro lado, também pode-se dizer que é uma garantia aos clientes de que existe um sistema de gestão de ativos estruturado e que, para além disso, é avaliado externamente, porque, como sabem, a certificação e a manutenção das mesmas passa por auditorias que são realizadas por entidades externas, e se as coisas não estiverem, pelo menos minimamente, a seguir o definido na ISO 55001, as organizações não obtêm certificação ou não continuam a manter a sua certificação. Por outro lado, também se pode dizer que é uma demonstração de qualidade do sistema para as partes interessadas. Também podemos dizer que permite uma melhoria do sistema existente, uma vez que vamos tendo auditorias, vamos tendo sempre aconselhamentos de ok, isto está assim, mas porque é que não fazem daquela maneira? Se calhar é mais útil para vocês. Ou seja, ter muitas vezes uma visão dos tais auditores externos permite melhorar o sistema. Por outro lado, como o sistema de gestão de ativos obriga que exista comunicação e obriga a que exista formação, é inevitável que todas as pessoas que pertencem a uma organização melhorem os seus conhecimentos nesta área. A par disso, inevitavelmente, aumenta a consciencialização em relação à gestão de ativos, à sua função, porque é inevitável. Vamos falar de estruturas em que a gestão de ativos esteja completamente separada da parte, por exemplo, da manutenção ou do investimento. É inevitável que não existe interligação entre os diferentes atores, que a gestão de ativos seja um pouco, não vou dizer ignorada, mas quase. É quase como aquele exemplo que eu dei. Eu estou bem, não preciso ir ao médico, não é? E a parte de gestão de ativos, como tem muita parte do diagnóstico e a parte da inspeção, acaba por ser um pouco desvalorizada, o que faz com que, através da implementação de um sistema deste género, se passe a dar muito mais valor a essa área. Também permite um aumento dos mecanismos de monitorização e melhoria dentro do sistema de gestão de ativos. Em traços gerais, pode-se dizer que é isto, mas há um ponto-chave que é não esquecer, melhoria contínua. Nós podemos ter um sistema de gestão de ativos, está muito longe de ser perfeito. Todos os sistemas de gestão de ativos, por muito bons que sejam, não estão perfeitos. As normas ISO dão-nos ferramentas para tentar implementar um sistema adequado, mas não têm a resposta para tudo. Ou seja, as especificidades que uma organização tem vão ser sempre diferentes de outra organização. Claro que os princípios básicos são os mesmos, mas o modo como implementamos o sistema não tem que ser necessariamente igual. Há pouco, já agora acrescentar naquele comentário sobre a EPAL, é normal, é muito normal o desconhecimento dos ativos, porque lá está, como não se começou a pensar na gestão de ativos na fase do projeto, depois as organizações não se prepararam para ter esse conhecimento. É uma inevitabilidade. No caso da EPAL, pelo que eu percebi, eles estão a fazer um inventário completo, mas no limite, numa outra EPAL, como eu já disse há pouco, se eles não quisessem implementar logo em todos os ativos, podiam escolher determinados sistemas e implementar nesses sistemas.
O que importa é que o nosso portfólio de ativos não seja impeditivo de avançarmos para implementando um sistema de gestão de ativos. Ok. Bem, Também é uma coisa muito interessante já agora diz, Daniel. saber que as normas internacionais estão em revisão, ou seja, e elas próprias, aliás, é logo dos pontos principais da Comissão Técnica, é dizer que não há normas perfeitas e, portanto, estas têm que evoluir e têm que melhorar, ou seja, portanto, ok, temos um standard, é bom, está a ser aplicado, mas também tem os seus problemas e, portanto, e as suas, obviamente, porque se calhar aplicando-se mais a empresas de maior escala ou não, como é que os referenciais conseguem adaptar tanto. Portanto, essas as questões que eu acho que também é interessante. Eu deixaria já agora também no bate-papo um link para a página precisamente portuguesa da Comissão Técnica da ISO TC 251, que também tem alguns casos de estudo, também tem aqui alguns exemplos, tem coisas até que são interessantes para quem depois queira também ver um bocadinho mais ou aprofundar até um bocadinho mais e eventualmente depois contactar-nos também da Comissão Técnica. Ok. Eu diria, Daniel, para partilhar isso tem que ser aqui no Q&A. Mas já meti no bate-papo, todos os participantes, penso que já receberam. Não, tem que ser no Q&A para todos terem. Ok. Tá. Já agora aqui só 2 apontamentos finais, já estamos com 5 minutos após o timing que tínhamos definido, não é? Só 2 apontamentos finais. Um deles é, obviamente, se os participantes que aqui estão, alguém quiser também estar envolvido nestas comissões técnicas, portanto, no fundo, basta contactarmos o ONS, que é a PMI, de uma forma muito direta, ou então o coordenador da CT94, que é o engenheiro Daniel Gaspar, ou o coordenador da CT204, que é o engenheiro Nuno Almeida, o professor Nuno Almeida, que também tem feito um trabalho excelente à frente desta comissão técnica. Outro apontamento é que há bocado o engenheiro Paulo Barreto falou em questão da formação em Portugal. Eu ia aqui dar uma informação, mas também houve aqui um colega, José Pais, o engenheiro José Pais, que partilhou essa informação na altura que eu estava aqui já a escrever até o que é que ia dizer, que é que desde o ano passado, portanto desde 2020, 2021, existe um mestrado especificamente dirigido, um mestrado no ISEC, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, especialmente dirigido, é um mestrado em Gestão de Ativos Físicos. Tem mesmo este nome, portanto, digamos que será talvez pioneiro nesta área, em termos de formação do ensino superior, e que é coordenado pelo professor Torres Farinha, que é passando a redundância, o coordenador também da especialização em manutenção industrial aqui na Ordem dos Engenheiros. Portanto, isto mostra a evolução que as coisas estão a ter e as necessidades que vão aparecendo, tal como foi aqui referido por o engenheiro Daniel Gaspar e por o engenheiro Paulo Barreto. Este é um tema bastante em desenvolvimento, bastante atual, e cada vez que as organizações sentem mais necessidade de apostar nisto, porque realmente há vantagens. Eu não sei, engenheiro Daniel Gaspar, engenheiro Paulo Barreto, se querem dizer mais alguma coisa, antes de eu encerrar o webinar. Acho que há um participante que tem aqui também tem uma questão, mas não, da minha parte já está, agradeço muito, também pronto, uma das, podemos dizer, também objetivos às vezes destas, é muito transversal esta área de gestão de ativos e quanto mais nós pudermos também contribuir alargando digamos, as nossas áreas e de facto na nossa comissão técnica neste momento temos pessoas da área financeira, da gestão, da economia, portanto, vamos também alargando o leque, além das várias áreas da engenharia, e penso que é digamos, algo que vai sendo incrementado com o tempo, né, com atividades como este webinar. Portanto, agradeço muito também o convite. Ok. Nós é que agradecemos. Muito bem. Portanto, eis-nos chegados então aqui ao fim deste webinar. Espero que tenha sido interessante para quem nos esteve a ouvir. Portanto, houve aqui o número estabilizou aqui em cerca de 45 pessoas que estiveram permanentemente aqui a ouvir-nos, o que quer dizer que não desistiram de nos ouvir, que deixaram interessante, penso eu. Espero que tenha sido profícuo e que a gestão de ativos e a manutenção tenham sido aqui bem enquadradas, bem explicadas, nomeadamente o que é que está a ser feito ou o que é que ainda pode ser feito mais em Portugal nestas áreas. Queria agradecer a participação e os testemunhos, especialmente do engenheiro Daniel Gaspar e do engenheiro Paulo Barreto, portanto, as duas pessoas que foram aqui desafiadas para partilharem connosco.
Dizer o meu muito obrigado por terem aceitado o convite da Ordem dos Engenheiros, nomeadamente do Colégio Regional de Engenharia Mecânica e da Especialização em Manutenção Industrial da Ordem dos Engenheiros. Ficamos bastante agradecidos pela vossa partilha. Agradeço aos serviços da Ordem dos Engenheiros também toda a preparação e condução deste evento, e todos, fundamentalmente todos, porque sem vós também não fazia sentido, todos aqueles que se inscreveram e que estiveram aqui presentes nesta hora, ao fim do dia, neste webinar, esperando poder voltar a ver todos em futuros eventos, preferencialmente se calhar presencialmente, mas se não for possível, continuemos aqui pelo menos a mostrarmos um bocadinho uns aos outros e partilharmos e ouvirmos uns aos outros e a vermos às vezes um bocadinho também. E portanto dava por encerrado o webinar, agradecer a todos e desejar um bom resto de dia. Muito obrigado. Obrigado. Ok, muito obrigado.